Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 10. Não faz muito tempo que eu preguei nesse texto, porém gostaria de pregar mais uma vez hoje. Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 10. E observe bem o título do sermão, da pregação. Amizade com Deus. Quem aqui é amigo de Deus? Tem uma meia dúzia. Deus está bem de amigo, hein? Eu sei, não quer levantar a mão. Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 10. Amizade com Deus. Amizade com Deus. Senhor, me capacita agora a transmitir a Tua palavra. Capacita cada um dos irmãos a ouvir a palavra. Nos ajude, Deus, a compreendermos a verdade do Evangelho contida aqui na palavra de Tiago. E nos capacita, Senhor, a praticarmos o que ouvirmos. Eu te peço, meu Deus, nos ajude agora, porque, Pai, eu sei que se nós ficarmos bem atentos, nos esforçarmos, houver um interesse em nós, vamos aprender. Mas sem a ação sobrenatural do Espírito Santo não haverá transformação em nós. Por isso eu clamo a Ti, Pai, que o Espírito Santo da graça possa transformar nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tiago 4, versículo de 1 a 10. Queria que você ouvisse com muita atenção a leitura da palavra, que diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Irmãos, você talvez conheça aquela anedota do camelo, eu já contei aqui, eu gosto muito dela. Eu aprendi, acho que quando era criança. Que tinha um árabe viajando pelo deserto com seu camelo. E você sabe que o deserto é quente de dia e frio à noite, é isso? E ele estava viajando e armou sua tenda, né? E aí, uma certa hora da madrugada, esfriou muito, o camelo chegou lá e falou assim: Ô seu árabe, posso dormir dentro da tenda com você? O árabe falou: não, de jeito nenhum, animal enorme, né? Não toma banho, deve ser fedido, fica aí. Mas ele foi insistindo, insistindo, até que ele falou: posso colocar pelo menos aí a ponta do focinho dentro da tenda, assim, pelo menos está muito gelado o focinho. Ele falou: tá bom, focinho pode. Aí quando ele viu, estava já com a cabeça lá. Falou: mas não, é que as orelhas também estão geladas. E aí foi aquela insistência, aquela luta, e o árabe foi cedendo, cedendo. Quando ele percebeu, o camelo estava todinho dentro da tenda, ocupando o maior espaço da tenda, e ele deitado num cantinho. E aí ele reclamou com o camelo, falou: camelo, você falou que queria colocar só a ponta do focinho.
aqui dentro da tenda para esquentar, queria colocar a orelha que estava muito gelada, agora está aqui dentro. O camelo virou para ele e falou, os incomodados que se mudem. Presta atenção, toda vez que você permite o pecado entrar na sua vida como um pedinte, ele vai permanecer como um tirano. Vou repetir. Toda vez que você permite que o pecado entre em sua vida como um pedinte, ele vai permanecer como um tirano. Ele vai dominar sua vida. Ele vai se tornar o seu senhor. Você vai se tornar o escravo dele, como a Bíblia diz em Romanos. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. A nossa amizade com Deus, portanto, pressupõe uma guerra contra as nossas paixões, nossos desejos e os nossos prazeres e vontades. A nossa amizade com Deus pressupõe uma completa submissão aos desejos e vontades de Deus. A nossa amizade com Deus pressupõe uma resistência constante e ferrenha contra as tentações que nos levam a agir de forma contrária à vontade de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, apesar dele estar dirigido a uma classe específica, ali na igreja, ele estava dirigido a um grupo que pretendia ser líder na igreja, porque eles queriam, imaginavam que o líder usufruía de certos privilégios que o cargo oferecia, e eles então estavam querendo ser líder na igreja, queriam ser líder. Hoje pela manhã nós começamos então uma aula aqui, pelo menos a classe que eu estou ministrando, que é seitas. Vamos falar também de falsos mestres. E nós já percebemos que o falso mestre o é por dois motivos. Primeiro, é porque ele quer ser notório, ele quer ser grande, ele quer ter títulos, ele quer ser chamado de bispo, apóstolo, pai apóstolo, né? Reverendo, o grande, o tal. Ele quer ser o cara. E segundo motivo, ele o é por dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro às custas dos membros da sua igreja. E aqui parece que esse pessoal estava também, como Pedro já havia denunciado, alguns que queriam a proeminência na igreja, queriam dominar os outros, esse pessoal aqui também estavam querendo posições dessa forma. Obviamente esse texto nos ensina muito e vai falar muito ao nosso coração. Tiago, então, preocupado com o futuro da igreja, se você fosse líder da igreja e uma classe assim quisesse ser líder no futuro, você não se preocuparia? Eu espero que sim, né? E aí ele preocupado, então ele vai exortar esses pretendentes a mestres e ele vai fazer uma exortação, e essa exortação que nós acabamos de ler tem 4 partes. Primeira parte fala da nossa guerra, a nossa guerra. Versículo de 1 a 3, ele fala da nossa guerra. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Então ele começa com uma pergunta, né? Uma pergunta, de onde vêm as guerras? E ele, versículo 2, ele disse que eles... Tem alguma coisa fazendo barulho aqui, não sei. Vou desligar aqui rapidinho. Melhorou. Então ele fala de guerras, ele diz assim, olha, vocês matam, invejam. Então, obviamente, eles não estavam fazendo isso dentro da igreja, irmãos. Estavam com metralhadora, com faca, brigando, apunhalando, matando, dando tiro no irmão. Não era isso. Ele está usando aqui, na língua portuguesa, uma hipérbole, né? Um exagero. Sabe as pessoas assim, exageradas, né? Fala, eu tô morrendo de sede. Ele não está morrendo de sede, né? Às vezes o meu filho fala assim, pai, eu estou morrendo de fome. Mas não está morrendo. Uma pessoa morrendo de fome é bem diferente. Os sintomas, tal, e fica em estágios assim. Ele falou, não, você entendeu o que eu falei? Eu falei, não, eu entendi. Então, Tiago então está usando. E quando a gente usa uma hipérbole, para que a gente usa uma hipérbole?
para chamar a atenção da pessoa, não é? Chamar a atenção da pessoa, para chamar a atenção no que nós estamos falando, né? Então, o filho chega na mãe e fala assim: mãe, estou com fome. A mãe não presta atenção, fala: mãe, eu estou morrendo de fome. Então a mãe presta atenção. Nossa, o menino está morrendo, né? Uma coisa séria, agora é grave. Então, Tiago fala assim: olha, vocês estão se matando para alcançar algumas posições dentro da igreja. Estão se matando por causa disso. Já usou essa expressão, né? O pessoal está se matando lá. Esses dias alguém chegou e falou: o pessoal está se matando lá no posto por gasolina. Falei, fui lá ver, não estavam se matando, assim, estava quase, mas não estava exatamente, né? Assim, não tinha ninguém morto ainda. Então, e Tiago responde a primeira pergunta usando uma segunda pergunta. Ele mesmo responde a pergunta dele usando uma segunda pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Aquela pergunta que pressupõe uma resposta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, ele responde essa segunda pergunta com uma pergunta. Será que essa guerra não tem a ver com os desejos que estão dominando seus corações? Esses desejos errados, esses desejos perniciosos, esses desejos contaminados, esses desejos ruins. Será que essa guerra não está vindo de dentro de vocês mesmos? Então, meus irmãos, o desejo de conquistar. Então, você já viu uma criança mimada? Quem já viu uma criança mimada? Todo mundo viu, né? Que agora todo mundo está... Então, todo mundo já viu. Quem gosta de criança mimada? Só a mãe. Né? Acho que nem o pai gosta, só a mãe mesmo que aguenta. Então, criança, como é que é criança mimada? Eu quero, tem que ser do meu jeito, tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não é assim, criança mimada? E esses crentes aqui, eles eram mimados. Eles queriam o negócio na hora que eles queriam, do jeito que eles queriam. E se não fosse do jeito que eles queriam, eles diziam: não brinco mais. Não vou mais, não quero mais. Então, meus irmãos, no capítulo 1, se você puder dar uma voltadinha lá. Capítulo 1, versículo 13. Tiago já trouxe anteriormente, né, um ensinamento que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 13. Ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Presta atenção, versículo 14. Cada um é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, da onde vêm as guerras que há entre vós? Vem de dentro de vós. Vem de dentro de vós. Olha só o que diz aqui, versículo 15. Esta cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, quando nós desejamos coisas erradas, nós temos que usar caminhos errados, meios errados para conseguir. Quando nós desejamos o que não é certo, nós temos que desejar meios errados, vias que não são santas. Então, desejos são pecaminosos, irmãos? Estou fazendo uma pergunta. Desejos são pecaminosos? A Mônica diz que não. Os outros ficaram com medo de responder e errar a resposta, né? Não, não é, irmãos. Vou fazer uma pergunta mais específica. Desejo sexual é pecado? Não, claro que não. Foi Deus que criou. Davi tinha desejo sexual também, não tinha? E ele procurou satisfazer seu desejo sexual, mas pela via errada. Porque ele poderia ter muitas virgens da nação de Israel, queria casar com Davi. Dizem que ele era bonito.
ruivo, né? Rei, rico, guerreiro, famoso, estrela e tal. Podia casar com muitas, mas só que ele quis Betseba. E quem era Betseba? Mulher de Urias. Era casada, não podia ser tomada por Davi. Mas ele queria, ele era mimado, ele foi mimado, ele quer, eu quero. E aí ele a tomou. E aí aí só que acontece? Às vezes, quando um homem toma uma mulher no período fértil, ela engravida. E a mulher engravidou. E ela, como toda mulher que engravida faz, vai contar, né? Depois, né? Falou, ó, aconteceu um negócio aí e tal. Fiz um ultrassom aí. Davi falou, e agora, hein? Teve uma ideia. Falou, eu mando matar Urias. Mando matar e aí... Não, ele teve a primeira ideia, falou assim, eu mando Urias vir para casa, passar uns dias em casa, porque ele está lá na guerra, todo homem que está na guerra, um bom tempo lá na guerra, vai voltar para casa, certeza. Mas Urias era um cara tão de caráter, que ele falou, eu não vou para casa deitar com a minha esposa e meus colegas lá morrendo na guerra. Falou, eu fico aqui no quartel mesmo. Davi falou, eu mato esse cara. E matou mesmo, irmãos. Mandou ele atacar o portão principal. Urias falou, mas atacar o portão principal é loucura, eu vou morrer. Mas ele era tão obediente a Davi, tão leal, tão amigo, tão submisso, que ele obedeceu e morreu. Triste, né, irmãos? Davi usou a lealdade do amigo para matar ele. Não é triste isso? Você teria coragem de fazer um negócio desse? Aí Natan foi lá na casa de Davi e contou uma história para Davi, daquela ovelha. Falou, tem um homem que tinha muitas ovelhas e chegou um parente lá fora de hora e tinha um vizinho dele que é muito pobre e só tinha uma ovelhinha a qual eles cuidavam como se fosse uma filha, né? Eles davam mamazinho na boca, dormia dentro de casa, ficava no colo e tal. E o homem mandou matar aquela ovelha lá. Davi rasgou a roupa, era assim que se indignava, né? Rasgou a roupa e falou, esse homem vai morrer. Aí Natan falou assim, sabe quem? Ele falou, quem que é? Natan falou, é você. Então, Davi quis satisfazer o seu desejo pela via errada e cometeu um pecado terrível diante do Senhor. E quando você comete um erro, às vezes tem outros erros e outros pecados sucessivamente que aparecerão para tentar corrigir aquele. Então, meus irmãos, portanto, o problema não é o desejo. O problema é satisfazer o desejo de forma errada. Tiago diz, cobiçam, desejam coisas, mas não conseguem alcançar. Sabe por quê? Porque não oram. Como é que uma pessoa que quer pegar a mulher do outro vai orar sobre isso? Senhor, me dá a mulher do vizinho. Não ora mesmo, hein? Não ora, irmãos. Senhor, aquele meu gerente, ajuda ele a cair para mim tomar o cargo dele. Mata ele, Senhor, que ele quebre a perna. Não vai orar, irmão. O cara que está querendo fazer coisa errada não vai orar para Deus abençoar. Vai orar? Como é que ele vai orar? Ele não ora. E se orar, vai orar errado. Se orar, vai orar de forma superficial, não vai passar do teto. Deus não vai ouvir. Se vai orar, vai ser aquela oração cheia de churumelas assim. Ai, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, eu estou sincero, blá, 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 blá. E Deus, não estou entendendo nada que você está falando. Então, a motivação do desejo dele estava errada, era carnal. É como alguém disse, irmãos, Deus ouve a sua história, Deus ouve a sua oração, levando em conta todo o contexto da sua história. Você entendeu isso ou não?
Vamos supor que você chega hoje e de repente acontece um negócio, uma enrascada na sua vida e você tem que orar. Ai, Senhor, eu cheguei aqui. Eu vou orar com muita fé agora. Mas Deus vai levar em conta o relacionamento que você tem tido com Ele, meu querido. Você acha que não? Seu amigo levaria, né? Em conta. Então, essas pessoas estavam longe de Deus. Longe de Deus. Queriam as coisas, mas não queriam se humilhar na presença de Deus, confessar seus pecados e colocar suas situações diante de Deus. Então, se você quer alcançar realmente alguma coisa na sua vida, ore, busque ao Senhor, submeta-se à vontade dEle. Às vezes Deus vai falar, não, não vai ser desse jeito. E você vai fazer como uma criança mimada, não aceite. Talvez uma das histórias, eu ouvi essa história e eu gostei muito, quer dizer, esse exemplo de Ana. Quem conhece a história de Ana? Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, Ana tinha um homem lá que chamava Eucana, tinha duas esposas naquela época, podia, duas esposas, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. E os três tinham um problema. Qual era o problema de Ana? Ana não podia ficar grávida. Ela não podia engravidar. E isso era terrível, era uma tristeza para ela, uma tristeza muito grande, porque ela não podia engravidar. Era a tristeza da sua vida. Penina também tinha um problema. Qual era o problema de Penina? Penina amava Eucana, mas Eucana não amava Penina. Eles dormiam juntos de vez em quando, mas Penina sabia que a paixão da vida de Eucana era Ana. Ana era a paixão, ela sabia disso, ela sabia, isso era terrível para ela, ter um amor não correspondido. E Eucana também tinha um problema, porque as mulheres viviam brigando. Porque a Penina resolveu, então, tomar uma postura de resolver o problema fazendo guerra, combatendo. Ela provocava Ana, ela tinha um filho, ela provocava, ela fazia todo tipo de provocação para Ana, né? E ela postava um monte de foto do menino no Facebook. Ai, que uma bênção poder ter filho. Ai, que bênção, tem gente que não pode ter, mas eu tenho. E provocava, e dizia, agora meu marido vai me amar, agora ele vai me preferir e tal. Mas Ana, irmãos, Ana preferiu orar. Ana usou o meio certo, o caminho certo. Ana preferiu orar. Ana foi na celebração lá no templo, Ana dobrou seu joelho, Ana clamou a Deus e Ana pediu a misericórdia do Senhor. E Ana clamou a Deus de uma forma muito intensa, se humilhou na presença do Senhor, abriu o seu coração. E a Bíblia diz que Deus, ao ponto, foi uma oração tão assim diferente que até o sacerdote Eli veio lá ver o que estava acontecendo. O pastor se preocupa, um negócio diferente na igreja. Aí foi lá e falou assim, moça, você está embriagada, você bebeu, veio aqui, né? Ela falou, não, senhor, não estou embriagada, estou triste. Interessante, irmãos, que depois que ele falou com ela, ele falou, Deus seja benevolente com você. E o versículo 18 diz assim, então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Por que o rosto dela não estava abatido? Ela saiu grávida de lá dessa oração? Não. Por que então que ela estava alegre? Porque quem ora, a Bíblia diz que nós devemos lançar nossas ansiedades diante do Senhor. E quando nós oramos, dobramos nosso joelho, abrimos nosso coração e colocamos a nossa vida, a nossa alma diante do Senhor, nós saímos de lá aliviados, irmãos. Se você não ora, você não tem TSD, como a Ruth falou aqui, se você não tem uma vida de oração, você não aprendeu ainda a colocar a sua vida assim com sinceridade diante de Deus, você não sabe o que está perdendo. Sabe, irmãos, a oração é uma coisa esquisita. Por isso que tem muita gente que não gosta de orar.
Porque não tem como você orar assim com o coração ruim. Não tem como orar. Tem como você orar de máscara diante de Deus. Deus nos vê como nós somos. Alguém disse que toda vez que você ora, Deus está te vendo nu. Mais ainda, Deus está te vendo assim, transparente, como se estivesse na máquina do raio-x. Ele vê todo o seu ser. Mais ainda, Ele vê seu corpo, sua alma, seu espírito, suas intenções, Ele vê tudo. Então não tem como orar assim, de uma forma, sabe, chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui. Não tem como. Você já percebeu? Você percebeu que quando nós vamos orar num grupo assim, a gente ora, às vezes, melhor do que a gente ora sozinho? Vamos orar num grupo, né? O irmão vai orar aqui, vai orar pela igreja. Aí você ora, Senhor, nossa igreja abençoada, né? Mas você vai orar sozinho ali, só você e Deus. Abre seu coração. Aí você procura a palavra e procura falar, e às vezes a palavra não vem. Por quê? Porque não tem máscara diante do Senhor, irmãos. Não tem como. Então esse pessoal aqui falou, a primeira coisa, vocês têm que aprender a orar. Vocês não oram, porque o coração de vocês está tudo errado. As intenções erradas. Como é que vocês vão orar? Como é que vocês vão orar? Com intenções erradas. Segundo lugar. Então, em primeiro lugar, nossa guerra. Segundo lugar, nosso inimigo. Versículo 4 e 5. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. O inimigo que nós enfrentamos aqui é o mundo. Abra a sua Bíblia em 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Não é o Evangelho de João, é 1 de João, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim. Amém? Todo mundo achou? Tem gente procurando ainda, eu vou esperar. 1 de João 2,15. Bem no finalzinho da sua Bíblia. Está lá, é bem pequenininho, talvez dá um pouco de trabalho para achar. 1 de João 2,15 diz assim, ó, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, irmãos, por que nós não devemos amar o mundo? Por causa dessas coisas que há no mundo. O que há no mundo? A cobiça da carne. Tem uma tradução que diz concupiscência. Alguém tem aí? Concupiscência, tem lá, concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é assim que está aí? Então, o que é a concupiscência da carne, a cobiça da carne? É tudo aquilo que nós temos como desejos lícitos, que Deus criou. Por exemplo, alimentação, o sono, a parte sexual, todas essas coisas, a diversão, todas essas coisas são lícitas na nossa vida. Mas quando ela se torna ilícita, ela se torna pecaminosa e tem que obrigatoriamente tomar caminhos errados para satisfazê-la, quando é ilícito, quando está errado. Então, irmãos, é a cobiça da carne. A cobiça dos olhos é aquela cobiça no sentido de que você vê coisas que você não pode ter, então ela parte para a inveja. E a soberba da vida é a ostentação. Então, essas coisas não provêm de Deus, provêm do mundo. Por isso não devemos amar o mundo. O que é ser mundano? Ser mundano é abrigar dentro do seu coração esses desejos. Então, Tiago diz que esse pessoal aqui era adúltero. Por que adúltero?
né? Porque adúltero é aquela pessoa que, por exemplo, é casada e quer ficar com 2 mulheres ou 2 homens. A mulher casada quer ficar com 2 homens, o homem casado quer ficar com 2 mulheres, é adúltero. Aqui é o crente que tenta ficar bem com o mundo e ao mesmo tempo bem com Deus. O adúltero é aquele que gostaria de ter uma esposa em casa, bem boazinha, que lavasse, cozinhasse, namorasse quando ele quisesse, que aceitasse então dessa forma, né, também uma amante fora do casamento. Já é adúltero. Agora aqui tem um detalhe, um agravante, não sei se você percebeu, vamos ler o texto. Ele diz assim, versículo 4, Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, ele está dizendo aqui, João também fala, né, que o mundo é inimigo de Deus. Então, um detalhe, já imaginou se essa amante fosse a pior inimiga da mulher? Seria um agravante. Pior ainda. Então, nós não podemos ser amigos do mundo. Ser amigo do mundo é trair Deus com seu pior inimigo. Por isso Deus tem aqui, versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Isso aqui é muito profundo, gente. Deus tem ciúme. Mas não aquele ciúme doentio. É um forte zelo. A palavra traduzida aqui ao pé da letra seria um amor zeloso. Um zelo muito forte pelos seus filhos. Então nós temos que ser só de Deus, amém? Só do Senhor. Irmãos, em 1 Reis, capítulo 18, não precisa abrir não, versículo 21, ali naquela passagem quando teve ali aquele confronto com Elias e os profetas de Baal, e então eles se reuniram lá, e antes de ter aquele confronto ali com Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, Israel estava balançando. Israel não sabia se ficava com o lado de Acabe e Jezabel, porque a Jezabel era uma mulher terrível, idólatra, e ela adorava os deuses, um deus chamado Baal. E Elias era um profeta do Senhor, então Elias desafiou o povo no versículo 21, dizendo: Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Cocheareis, o que será que é isso, hein? Cocheareis, até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Em relação a Baal e a Deus. Falou, se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga Baal. Tome uma decisão. Se você quer o mundo, vá para o mundo. Vá para o mundo. Se você quer Deus, fique com Deus. O que não dá, meu querido, é ficar em cima do muro. Crente em cima do muro dá muito trabalho. Porque daí, o líder dele tem que ficar pegando no pé, tem que ficar chamando atenção, tem que ficar disciplinando, tem que ficar falando, tem que ficar chamando, tem que ficar alertando. É um negócio horroroso para os 2 lados. Bom seria se todo mundo decidisse o lado que quer ficar. Até quando cocheareis entre 2 senhores? Até quando vocês vão ficar balançando entre 2 senhores? Se o Senhor é seu Deus, sigam. Se é Baal, sigam. O que não dá é para ficar no meio. Ninguém aceita isso. Ninguém aceita essa proposta. Lá em Apocalipse, tem uma igreja lá que Jesus disse: você não é nem quente nem fria, é morna. Oxalá
Quem dera fosse quente ou fria. Mas como é morna, estou ao ponto de vomitar da minha boca. Por quê? Porque morno ninguém quer. Ninguém quer, irmãos. Ninguém quer. Agora, o texto de 1 de Reis 18, 21 diz: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Olha que coisa, irmãos. O povo não respondeu nada. O povo estava lá em cima do muro. Em cima do muro ficou. Mudou nada. Mudou nada. Terceiro lugar, o poder que nós necessitamos. Versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior. O poder que nós necessitamos é a graça de Deus. Como posso então vencer essa guerra que luto desesperadamente todos os dias? A resposta é pela graça que Deus dá. Essa graça que Ele dá para quem? Ele dá graça maior. Mas Ele dá graça maior. Para quem que Ele dá graça, irmãos? Deus se opõe aos... Versículo 6, Tiago 4, 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele dá graça para os orgulhosos? Não, mas Ele dá graça para os humildes. Portanto, meus irmãos, os humildes é aquela pessoa que sabe que não tem mais condição de lidar com o pecado sozinho. Ele sabe que ele não consegue. Ele é humilde, ele não tem a pretensão, a arrogância de lidar com o pecado sozinho. Então ele vai se humilhar na presença de Deus e vai clamar ao Senhor por misericórdia, vai confessar seus pecados e o Senhor vai lhe dar a graça maior. Se ele for humilde diante do Senhor, reconhecer sua incapacidade, Deus vai lhe dar graça. E por fim, quero terminar dando aqui 6 armas que dispomos para vencer essa inimizade com Deus. Primeira arma que ele diz, versículo 7, submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus. Ele diz, portanto, submeta-se a Deus. Então, irmãos, tão somente faça o que Deus ordena. Tão somente faça o que Deus ordena. Obedeça. Muitos ficam querendo desobedecer a Deus. Existe 2 tipos de estudioso da Bíblia. Existe aquele que estuda para obedecer, aquele que estuda para achar uma brecha para fugir. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem aquele que estuda para obedecer a Deus, para ver o que Deus diz para seguir. E tem aquele que estuda para ver se ele consegue achar uma brecha para não fazer o que Deus quer que ele faça. Até quando cocheareis entre 2 senhores? Obedeça a Deus. Segunda arma, resistir o diabo. O que é resistir o diabo? Não tem nada a ver com macumbaria, não. Macumbaria evangélica. De colocar copo d'água não sei aonde, arruda. Não é nada disso, irmãos. Nada disso. Tá? Não tem nada com jargão, com frase de efeito. Não é nada disso. Resistir o diabo, irmãos, é não dar brecha para o diabo, é não dar espaço para o diabo. É marcação cerrada. Quem joga futebol nas zagas, tem algum zagueiro aqui? Zagueiro. Salve-se as canelas que puderem, Deus me livre. Né? Não é assim, zagueiro. Não é marcar. Se der espaço, o cara faz o gol. E sempre sobra para o zagueiro, né? O pessoal, não viu? Zagueiro. Eu assisto futebol, o zagueiro sempre leva bronca. Né? Quando sai o gol, todo gol que você vê, o zagueiro leva uma bronca. O cara vem lá de trás e... O zagueiro fala... Então, assim, marcação cerrada é não dar espaço para o diabo. Efésios 4, 27 diz, não dê lugar para o diabo. Em que contexto que Paulo escreveu isso, irmãos? Quando ele disse assim, não se põe o sol sobre vossa ira. Não dê lugar para o diabo.
Não deixe o diabo trabalhar na sua vida, não dê espaço, acerte suas pendências, confesse seus pecados, não dê espaço, não dê lugar para o diabo agir na sua vida, por meio de você e em você, não dê espaço, isso é resistir o diabo. Não aceite sugestão do diabo, diga não e ele fugirá de você. Uma vez eu já dei esse exemplo aqui, mas talvez você não lembre, vou dar de novo. Alguém, assim, aconteceu com você chega numa casa, o pessoal está fazendo comida, mas você não é muito chegado? Porque tem casos que você é chegado, já vai abrindo a geladeira, comendo e tal, mas tem casos que não é muito chegado, né? Mas você chega assim, a pessoa está fazendo aquela comida gostosa, você se sentindo um cheiro e tal. A pessoa fala, você quer comer? Ah, não. Aí a pessoa percebe que você quer, porque o seu não convenceu ninguém. Aí ele fala, não, come um pouquinho. Não, acho que agora não. Não, deixa, não precisa não se preocupa não. Ah, Tó, faz o prato aqui, aí você come. Agora, se a pessoa chega em você e fala assim, quer comer não? Já acabei de almoçar, obrigado, quer não. Não. Você não vai nem insistir, né? Agora, tem muito crente que chega, o diabo chega, vamos pecar? Vamos dar uma escapadinha hoje? Sabe que você quer, ué. Fica dando espaço para o diabo, para com isso. Tem que falar não, é tua convicção, a carne quer, mas você tem que falar não quero. Não é eu vou obedecer a Deus. Amém, irmãos? Terceiro, aproximar-se de Deus. Ué, como assim aproximar-se de Deus? Não está aqui? Está aqui entre nós, não mora em mim? Você entendeu? Você entendeu? Você tem que buscar Deus, irmãos. Você tem que se aproximar dEle. Você tem que estar com Ele. Você tem que se aproximar de Deus. Se envolver com as coisas de Deus, com a piedade. O que é piedade? TSD. Ler a Bíblia, ouvir louvores. Essa é a sua responsabilidade, se posicionar como alguém que se move em direção a Deus. Marcar horário para fazer TSD e fazer no horário marcado. Se aproximar do Senhor, buscar o Senhor, se interessar pelas coisas de Deus. Quarto lugar, limpar as mãos. Versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é mente dividida? É cochear entre dois senhores, é ficar em cima do muro. É ficar indeciso se obedece a Deus ou o diabo, ou o mundo. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui, limpar as mãos? Então, somente é arrepender-se dos seus pecados e confessar. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, o que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então é isso. Pecou? Vai lá, confessa ao Senhor. Não confessa pecado por atacado. Senhor, pedir perdão por todos os meus pecados. Não, confessa, Senhor, eu tô com essa intenção impura no meu coração aqui, eu estou confessando, quero que o Senhor limpa, quero que o Senhor tira, quero que o Senhor purifica a minha vida. Confiar que Deus é fiel, que Deus é justo para te perdoar, para te purificar. Então limpe as suas mãos, não fique com pecado nas suas mãos, com má intenção nas suas mãos, purifica. Quinto lugar, quebrantamento, versículo 9, entristeçam-se, lamentem, chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Como é que é uma pessoa quando ele está confessando um pecado? Como é que você imagina que ele fica? Nada mais, nada menos do que quebrantado. O Salmo diz que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Não despreza. Então, se quebrante diante do Senhor. Se lamente, chore. Troque a alegria por tristeza. Você acha que Deus fica triste diante do pecado? Sim ou não? Claro que fica, irmãos. Ele mandou o próprio Filho dele para morrer, para nos libertar do pecado. O pecado é uma coisa terrível para Deus. Tristeza. Se lamente. Chore. Se quebrante diante do Senhor. E a última arma. Humilhe-se.
O que é se humilhar? Humilhar, irmãos, é chegar no fundo do poço. Chegar no fundo do poço. Quando a pessoa chegou no fundo do poço, não tem mais nenhum recurso. Ele não tem mais para onde ir. Ele está no fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço. Já ouviu alguém dizer isso? Eu cheguei no fundo do poço. Uma vez eu fui conversando com uma pessoa que tinha ido a uma casa de recuperação. E perguntei para ele, falei, por que você veio para cá? Ele falou assim, eu vim para cá porque eu cheguei no fundo do poço. Não tinha mais para onde ir. Não tinha mais nem uma luz no fim do túnel. Fundo do poço. Aí eu me humilhei. Me humilhei e cheguei aqui. Então se humilhe diante do Senhor. E Ele te exaltará. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai de amor e graça, aplica essas verdades em nossos corações, como nós já falamos na ceia, estamos falando agora. Pai, a santidade de vida é uma coisa tão importante. E mais uma vez estamos aqui falando desse texto de Tiago, onde nós estamos aqui diagnosticando e vendo muitas coisas das quais nós padecemos e às vezes estamos vivendo uma vida errada. E não é difícil, Pai, de vencermos. Basta nos humilharmos, buscarmos, dependermos do Senhor, sermos obedientes, quebrantarmos nosso orgulho, abrirmos nosso coração e nos humilharmos na Tua presença. O Senhor vai nos exaltar. Por isso eu quero te pedir, Senhor, abençoa essa igreja, abençoe a partir da minha vida e de todos os irmãos que estão aqui, para que possam, Pai Santo, ser nessa noite restaurados, transformados. Em nome de Jesus, Pai Santo. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.